Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Eu te agradeço. Te agradeço pela tua revelação. Te agradeço pela tua graça. Te agradeço pela tua glória. Te agradeço pelo teu cuidado para com a vida do teu povo, para com a vida da tua noiva, da tua igreja que está prestes a subir. Aleluia, Senhor. Oh, meus irmãos, minhas irmãzinhas, a santa paz do Senhor Jesus. Eu estava refletindo hoje. Deus ele marcou encontro comigo hoje. Eu não sei se isso acontece com vocês que estão aqui comigo me ouvindo, mas tem dias que Deus ele parece que nos atrai, né, para estar ali curtindo Ele o dia inteiro. Eu hoje ouvi mensagem o dia inteiro, estudei, ouvi mensagem do livro de Romanos, estudo, né, uma parte do estudo do livro de Romanos, dos irmãos dos Sinceros, com o pastor Sebastião Aragão. Ouvi tanta coisa linda mesmo, né? Ouvi estudo do livro de Daniel. E assim, eu quis ficar o dia inteiro mesmo envolvida com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Eu estou vendo os noticiários aqui de Israel em guerra, né? No mês de abril nós tivemos aí a primeira das 4 luas de sangue, e agora em julho a guerra começou em Israel fielmente, conforme as demais profecias passadas. Cada vez que teve as 4 luas de sangue, Israel teve problema sério. E mais uma vez, Deus está cumprindo, né, as suas profecias, o seu sinal. Israel está se despertando para o mundo. Eu vi no telejornal hoje Itália, França, Germânia, que seria a Alemanha, e um outro país que eu não me lembro o nome, fora os Estados Unidos, todos tentando apaziguar a guerra entre Israel ali na faixa de Gaza. Israel não está dando trégua, está só atacando. Então, assim, meus irmãos, é uma desgraça para aquele povo que mora ali na faixa de Gaza. São centenas de mortos, incluindo crianças, pessoas que aparentemente não tem nada a ver com aquela situação. E eu tenho 2 filhos, talvez vocês que estão me escutando também são pais, né? Então, assim, imaginar a tamanha crueldade do homem, né, acontecendo diante de seus olhos. Como será, né, meus irmãos, que deve ser triste, deve ser uma experiência traumática mesmo. E eu estava, meus irmãos, então assim, hoje o dia é esse, de reflexão. Antes de eu gravar esse áudio, esse vídeo, eu tive uma belíssima reflexão. E agora, isso veio no meu coração, porque é assim que Deus faz, né? Primeiro Ele te atrai, Ele te traz, Ele te trabalha, e você fica ali recebendo tanta coisa linda. Depois você começa a discernir, porque com Deus a gente cresce no conhecimento, mano a mano, que a gente tem intimidade com Ele. Mano a mano, que a gente tem confidência com Ele. E eu glorifico a Deus por isso. Então eu gostaria de trazer para vocês o porquê das minhas reflexões. Meus irmãos, eu tenho visto muita maldade ao meu redor. Infelizmente, no meio em que eu vivo, eu não quero aqui desabafar problemas pessoais com ninguém, mas eu tenho visto no meio em que eu vivo pura maldade, inveja, pessoas fazendo de tudo, meus irmãos, de tudo para semear briga, contenda, guerra. E meu coração fica muito chateado vendo essas coisas, né? Eu vejo, no caso, meu marido, que é uma pessoa muito batalhadora, não é ainda uma pessoa que está com a vida no altar do Senhor Jesus. Ele ainda não tem uma vida entregue como nós temos aqui. Talvez a maioria daqueles que estão aqui comigo escutando já tem consciência de quem é Deus, e Deus já tem trabalhado a sua vida há tanto tempo, meses, anos, eu não sei. Mas ele tem muita admiração, respeito, temor a Deus, mas ainda não está naquele nível, né, da vida realmente no altar do Senhor, de dizer: Deus é tudo para mim, se Deus me abandonar, eu não poderei fazer mais nada, eu não poderei ser mais nada. Eu não quero entrar muito nos detalhes, que seria um outro assunto que ia estender a longo a outro tipo de raciocínio.
Eu vejo nele essa pessoa trabalhadora, essa pessoa empenhada. Mas infelizmente, meus irmãos, a gente está cercado de gente ruim, de gente complicada, de gente egoísta, de gente invejosa, de gente que não está nem aí para nada, nem para ninguém. E isso me leva a refletir, sabe, em tanta coisa. E, enfim, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos vivendo momentos cruciais, dias contados. Eu tenho visto alguns pastores, homens de Deus, tá? Pessoas, irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus, eles já não falam mais em anos, mas eles falam em meses, dias para o arrebatamento. A igreja em peso, a igreja de Cristo, essa que Deus tem trabalhado nos últimos anos, essas pessoas que o Espírito Santo tem soprado o coração de um modo maravilhoso nos últimos dias, elas não conseguem mais visualizar o tempo na Terra aqui para anos. Então fazer projeto aqui já está chegando, é impossível. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus. Hoje eu estou com meu coração alegre. É igual eu falei para vocês, Deus ele me atraiu e tem feito muita maravilha na minha vida. Realmente o sofrimento, meu irmão, minha irmã, o sofrimento, ele também está no propósito de Deus, nas mãos de Deus, para com os seus filhos. Às vezes a gente acha que a vida, quando tá tranquila, né, aquele nível de leitura da Bíblia está bem, o nível de intimidade em oração está bem, você tem problema todo dia, um problema de conta, um problema de família em geral, mas são coisas que dá para tolerar, dá para levar para frente, a gente acaba acomodando. E às vezes os problemas eles vêm fortes nas nossas vidas, justo para quê? Para que a gente se achegue mais a Deus, para que a gente enxergue que nós precisamos tanto da graça de Deus, da proteção de Deus, do cuidado de Deus, da luz, né, do guiar de Deus nas nossas vidas. Como eu estou falando já alguns vídeos passados, eu não estou podendo registrar tanto pelo trabalho nesse verão aqui na Itália. Meu marido decidiu abrir esse restaurante, essa pizzaria, e eu estou dando uma mão para ele, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Cheguei em momentos que realmente eu cansei e a gente teve que tomar algumas outras decisões, mas graças ao Senhor nós estamos conseguindo, e devagarzinho, todo o tempo eu tenho orado a Deus. Eu tenho repreendido os espíritos malignos que governam a vida da família, das pessoas que têm nos atacado, têm se levantado contra nós. E eu posso admitir para vocês, meus irmãos, que foram semanas duras e estão sendo duras, porque quando termina o problema com uma pessoa, começa com outra. Aí termina o problema com outra, começa com uma outra agora. E são 5 pessoas aproximadamente que têm feito como que agora a batata está na minha mão, toca para mim atormentar a vida deles. Eu estou contando isso para vocês porque isso nos leva, no caso, isso tem me levado a ter mais força de clamar a Deus por socorro, de clamar a Deus por direção, de clamar a Deus para me ajudar, para me conservar. Eu não sei se os irmãos lembram, nos vídeos passados eu tenho pedido muita oração pela minha vida, porque eu tive até nesses dias passados medo de perder o arrebatamento por causa de perseguição de outras pessoas, mas Deus é maravilhoso, meus irmãos. O Espírito Santo tem trago paz no meu coração e eu acredito que isso não é exclusivo só para mim, mas isso vem a todo aquele que clama ao Senhor, que tem a vida no altar do Senhor, que caminha em direção rumo à graça de Deus. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. E eu queria entrar nessa linha de raciocínio que eu recebi de Deus aqui agora. Eu não sei se eu vou conseguir passar como eu recebi, mas eu queria passar uma coisa muito séria para os irmãos. Eu gostaria que vocês vissem comigo um pedacinho do Salmo 143. Olha só, Salmo 143, do versículo 1 ao 2, onde está escrito: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça.
Mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. Aleluia. Ainda hoje, ouvindo um estudo do livro de Romanos, o pastor Sebastião Aragão, ele falava do apóstolo Paulo, que teve uma experiência quando ele fala: eu conheço um homem, não sei se em espírito ou não, ele foi arrebatado até o terceiro céu, e ali ele viu coisas que não tem como a boca dizer. Eu não sei se isso foi proibido, né, pelo que ele viu no céu, ele viu o céu aberto, ou se ele realmente não tinha palavras para expressar a glória que ele viu. E depois ele fala que Deus colocou um espinho na carne dele, né? Um enviado de Satanás, eu não sei. Enfim, ele teve turbulação na vida dele, porque para que ele não se orgulhasse, para que ele não se vangloriasse daquilo que ele viu. Você vê, nós somos hoje mais de 7 bilhões de habitantes. Imagina, desses 7 bilhões de habitantes, Deus pega um deles e leva até o terceiro céu e abre, né, a visão do céu aberto, da glória de Deus na sua frente. Como é que será que você reagiria? Uau, Deus em pessoa me mostrou a glória dele. Não é qualquer um que vê, né? Então, para que Paulo não se vangloriasse com aquilo que Deus mostrou para ele, ele recebeu um espinho na carne. E às vezes, meus irmãos, a gente recebe espinho na carne porque Deus ele começa a se revelar para nós. Nós estamos vivendo momentos de revelação do Espírito Santo, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas, ou a minoria, eu não sei quem é que está do outro lado aí escutando comigo, mas eu tenho certeza de uma coisa: do outro lado tem pessoas que estão sendo preparadas para subir para o arrebatamento. Então, assim, nós não estamos vendo o céu aberto, mas Deus ele tem feito, cumprido, né, aquela profecia que ele diz: nos últimos dias os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, e etc, etc. Deus já me deu visão de arrebatamento, Deus já me deu visão de tribulação na minha vida, e muitos dos irmãos que estão aqui seguindo, né, esse vídeo, eles também têm publicado essas experiências com Deus. Então, assim, a gente vê coisas que Deus nos dá. Então, e às vezes a gente também, sabe uma coisa que eu observei muito? Tem hora que nós cristãos que estamos vivendo realmente um evangelho verdadeiro na nossa vida, por alguns momentos a gente para diante de pessoas gentias, né? Vamos chamar, talvez o parente, talvez o amigo, talvez aqueles do nosso ambiente de trabalho, da escola, da faculdade, não sei. E aí você vê essas pessoas praticando mal, praticando pecado, praticando erros. Então você pensa: uau, eu estou superior a essas pessoas, porque eu estou num nível com Deus que essas pessoas atualmente não estão, né? Deus ele me deu a oportunidade de ser salvo, e essa pessoa aqui nesse momento ainda não teve. E ela está cometendo tanto erro, tanto engano, tanta confusão, e não tem discernimento entre o bem e o mal. Não sabe nem onde está o nariz dela. E eu já estou no nível superior. Uau! E de algum modo, meus irmãos, eu não sei explicar, mas eu posso dizer que muitas das vezes eu tive esse pensamento. Eu me senti num nível diverso daquela pessoa, e aquilo me trouxe uma espécie de orgulho. Eu estou melhor do que aquela pessoa, mas o Espírito Santo ele é maravilhoso. Ele diz que a carne não está pronta, mas o Espírito sim. E a Bíblia faz que a Bíblia fala que nós fazemos o que não queremos, e aquilo que nós desejamos fazer nós não damos conta de fazer. O apóstolo Paulo fala isso, né? Que o próprio corpo levava a pecar. Então, assim, meu querido, minha querida, o Espírito Santo ele nos revela tanta coisa, e às vezes vem o sofrimento na vida nossa, nas nossas vidas, justamente para quê? Para que Deus depois ele venha nos revelar coisas ainda muito mais profundas, coisas ainda maiores daquelas que ele tem nos revelado. E hoje eu gostaria de falar sobre a justiça de Deus. Eu gostaria de falar sobre a justiça de Deus por um motivo muito sério. Igual eu estou falando para vocês, por isso eu comecei a falar que eu tenho visto muita gente errada, muita coisa errada na minha vida. Todo dia eu tenho visto gente
cometendo coisa terrível. Literalmente, eu posso até arriscar dizer naquela passagem que diz, se eu não me engano, no livro de Apocalipse: continue o santo a santificar-se ainda mais, e continue o ímpio a sujar-se, a pecar, a se contaminar ainda mais. Quer dizer, é um momento crucial na vida das pessoas que tomam duas direções. Algumas vão para se santificar cada dia mais e vão crescendo em Deus, em comunhão e em intimidade com Deus, e outras pessoas, elas vão só se sujando, se esporcando, se lambrecando cada dia mais e mais e mais no pecado. Então, assim, eu tenho visto diante dos meus olhos hoje essa realidade de um modo tão intenso, tão amplificado. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que eu queria falar com vocês da justiça de Deus. Deus, ele tem nos escolhido, mas não porque nós valemos alguma coisa por nós mesmos, pelas nossas obras, pela nossa autossuficiência. Salmo 143, versículo 2. Mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. Todos nós, meus irmãos, diante de Deus somos pecadores, ao ponto que Deus deu o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz por nós. Então, quando Deus ele olha para você, quando Deus olha para mim, quando ele olha para cada um daqueles que é lavado pelo sangue de Jesus, ele não vê o seu pecado, mas ele vê o sangue de Jesus que nos cobre. E ele só vê esse sangue, ele não vê o seu pecado, ele não vê mais, ele sabe que nós somos pecadores, porque a Bíblia diz: ninguém é justo diante de Deus, nenhum sequer, ninguém. Mas o sangue de Jesus, né? Esse ser, esse homem maravilhoso, esse Cristo Santo, homem de Deus, Filho do Deus vivo, próprio Deus encarnado, ele nasceu de uma virgem e ele foi concebido dentro do útero da Virgem Maria pelo próprio Espírito Santo. Então ele não teve a contaminação, né, do esperma masculino que injetou ali dentro daquele óvulo que estava na barriga de Maria o pecado original, mas o Espírito Santo, ele gerou Jesus, e Jesus nasceu como um ser humano. A Bíblia diz que ele foi tentado e tudo que nós passamos ele passou, mas Jesus ele não nasceu debaixo do pecado, ele não nasceu pecador. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus imaculado, ele se apresentou como sacrifício vivo diante de nós, na justiça de Deus. Ele não podia nascer de uma relação sexual natural com um homem e uma mulher, mas ele precisava nascer homem, mas ele precisava vir santo. E Jesus ele veio santo, mas ele se colocou no madeiro, ele se fez maldito por nós. E essas são mais uma das profundezas de Deus. A Bíblia diz que é um mistério da salvação, está em Cristo, Cristo Jesus, aleluia. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nenhum de nós somos santos, mas nós temos o sangue do nosso Redentor, do nosso Salvador, aleluia por isso. Mas a justiça de Deus, ela prevalece. A justiça de Deus, ela prevalece. E eu vendo essas pessoas cometendo tanta coisa errada, eu paro a pensar, falo, meu Deus, tem um exemplo, eu gostaria de contar esse exemplo, porque é um exemplo muito, muito importante, e ele entra direitinho naquilo que eu estou querendo falar. Mais ou menos há 3 meses atrás, entre 2 e 3 meses atrás, eu não sou uma pessoa muito apegada a datas precisas, mas mais ou menos há 2, 3 meses atrás, um tio do meu marido, ele passou praticamente pela porta do inferno. Por que pela porta do inferno? Porque é um pecador, porque é um idólatra, não tem a vida no altar de Jesus, enfim, se vê que não é uma pessoa salva. E ele foi ao hospital porque ele reclamou de dor no peito, ele tinha dor no peito, foi no hospital. Aí chegou naquele hospital, os médicos o examinaram e ele estava com um problema sério. Eu só sei, meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, que ele foi no hospital com essa dor no peito. É um senhor de mais de 60 anos, fuma muito, é irmão do meu sogro. Esse senhor, quando chega no hospital, os médicos fizeram um exame de coração nele, viraram e falaram, olha, está morrendo, nós vamos ter que correr com ele para a sala de cirurgia.
Aí levaram ele para a sala de cirurgia, eles colocaram uma veia no coração dele, eu não sei, é coisa de infarto. Aí colocaram a veia, aí fizeram aquela cirurgia. Antes de levar ele para a sala de cirurgia, falaram, não é uma cirurgia simples, não é nada demais não, mas ele está com um problema sério, essa dor no peito, a gente precisa resolver esse problema rápido. É uma cirurgia rapidinha e tal, não precisa nem cortar, etc. Enfim, meus irmãos, fizeram essa cirurgia, mandaram ele para o quarto. Quando ele acorda, ele reclamou de muita dor no peito. E muita dor no peito, aí levaram ele de novo para a sala de cirurgia, operaram ele de novo e voltar com ele para o quarto de novo. Aí na terceira vez, olha para vocês verem, 3 vezes, meus irmãos, 3 vezes. Na terceira vez, o médico foi lá, olhou e tudo, os enfermeiros, e depois com a mulher dele, que já estava chorando desesperada. Nesse meio tempo ela já estava saindo da agonia, porque é um casal muito unido. Eu só sei, meu irmão, minha irmã, que diz que ele acorda. Ele acordou, conversava numa boa, mas coisa de minuto. Diz que começou a ficar roxo. E uma dor no peito lacinante, que diz que ele gritava de dor, que estava, e foi ficando roxo. A mulher chama o enfermeiro. O enfermeiro, não é nada não, isso aí é recuperação, né, trauma pró-cirúrgico, que é normal. E a mulher gritando, pelo amor de Deus, olha que meu marido está morrendo, que ele está ficando roxo. E eu não sei o que acontece, que um médico corre e vai ver o que estava acontecendo, porque de tanto que ela pediu socorro, diz que quando eles correm lá para ver, diz que estava morrendo mesmo. Eu não sei se estourou, estava estourando aquela veia, eu sei que ele estava morrendo. Correram com ele para a sala de cirurgia, e a terceira cirurgia durou mais de 3 horas. E os médicos falaram para ela, olha, a gente não sabe se ele volta dessa, porque realmente a situação está muito feia. Quer dizer, de uma simples cirurgia para acertar um problema cardíaco, o cara estava morrendo tudo. E aí, meus irmãos, eles operaram, eles terminaram a cirurgia, levaram ele para o CTI, presta atenção na história, levaram esse homem para o CTI e falaram para a mulher, olha, se ele passar dessa noite, a gente já pode ter uma esperança que ele pode sobreviver. Mas a gente não pode garantir se ele passa dessa noite não, porque está muito delicada a situação. E eu lembro que eu falava para a filha dele, olha, Franca, ela chama Franca. E eu falava, Franca, vamos orar pela vida do seu pai. E eu lembro que eu aqui na minha casa, meus irmãos, eu comecei a pedir a Deus. Comecei a orar, falar, Senhor, tem misericórdia desse senhor, dá a ele a última chance, não deixa que ele morra não, porque eu tenho certeza, se ele morrer agora, ele vai para o inferno. Porque uma pessoa, meus irmãos, que estava brigada, ele tem 2 filhos, uma filha, que seria essa Franca, e o irmão, que é casado também, é todo mundo casado, tem filho, neto, etc. E eles estavam brigados e estavam inimigos, eles moram no mesmo prédio, né? Um no andar abaixo do outro. E eles tinham brigado meses antes, virou inimigo e tal. A nora não conversava com ele, enfim. Então eles já estavam passando por essa situação. Então já era um caso de briga, de falta de perdão. Então a Bíblia fala, né? Que a gente não pode ter mágoa de ninguém, que a nossa vida tem que ser reta. Uma outra coisa, eles são idólatras a Maria, a religião católica, eles têm um altar a Maria na porta da casa deles, no meio do jardim. Entre outras coisas, meus irmãos, que ele carrega na vida, algumas histórias aí que eu fiquei sabendo, uma pessoa realmente que está com a vida no inferno mesmo, se morrer. Então eu entrei mesmo em agonia na minha casa, agonia, comecei a orar e pedia. Depois eu lembro que no dia seguinte eu fui visitar a mulher dele, que ela veio em casa só para trocar de roupa. Quando ela me viu, ela desabou a chorar, eu abracei ela forte. Eu falei, olha, qualquer coisa que você precisar, eu estou à disposição. E eu estou falando de verdade, não é da boca para fora, etc, meus irmãos, foi por aí. Eu só sei que ele passou da noite, devagarzinho ele acordou. E aí ele ficou alguns dias ali na terapia intensiva. Na brincadeira, na história toda, ele sai da terapia intensiva. Os médicos falaram, olha, a parte pior passou, agora ele precisa recuperar e ele não vai morrer. E ali passou alguns dias, ele ficou ali no hospital.
E depois ele veio para casa, eu lembro que eu fui visitar ele estava muito deitado no sofá, ele estava muito magro, muito acabado mesmo, muito surrado do trauma, né, que ele tinha passado. E sabe, meus irmãos, o coração ele dá uma renovada de esperança. Eu falei, oh meu Deus, quem sabe Deus realmente está dando uma segunda chance para ele. Porque os irmãos todos, meus irmãos dele, morreram em condições assim, de briga, de vício, de idolatria. Então a probabilidade que eles foram para o inferno é muito grande. E agora tinha ele na fila. E, enfim, meus irmãos, gira daqui, gira dali, eu sei que ele está vivo. Parou de fumar. Aí eu fico sabendo que algumas semanas depois ele foi na França, em Lourdes, para agradecer a Nossa Senhora de Lourdes pela bênção da salvação dele não ter morrido. Quer dizer, em vez de agradecer a Deus, a Jesus, eu tinha falado com a filha dele, que é uma pessoa que não sabe se está na igreja católica, se ouve o testemunho de Jeová, ou se ouve eu que sou cristã evangélica, né, que pratico o evangelho na minha vida. Diz que gosta muito quando eu vou lá conversar com ela, mas também gosta muito quando vai a testemunho de Jeová, também gosta muito de praticar as coisas da igreja. Enfim, é uma pessoa muito voada na situação e me fez tantas perguntas já na vida. Quer dizer que eu estou pecando? Se eu quero a Madonna, que eles não chamam de Nossa Senhora, eles chamam ela de Madonna. Eu falei sim, porque a Bíblia diz que é pecado. Maria foi a mãe de Jesus, foi uma mulher muito abençoada, teve um privilégio que mulher nenhuma teve, mas foi uma das primeiras pessoas a reconhecer que ela precisava do seu Salvador, do seu Redentor, que era o próprio Jesus. Justo? Nós conhecemos a história. Enfim, meus irmãos, e nessa coisa toda, independente do que foi falado, eu tinha falado para ela, olha, conversa com seu pai, pede a ele para ler a Bíblia, falei com a mãe dela, fala para o seu marido, leia a Bíblia, busca a palavra de Deus. Enfim, meus irmãos, eu não é que fiquei calada diante de tudo isso. E ela sim, a filha, eu sei, papai agora quase que passou realmente dessa para pior ou da para melhor. Só que a conversa, meus irmãos, é que ele foi agradecer na França, na cidade de Lourdes, a Senhora de Lourdes. Agora passou mais ou menos uns 2 meses, ele já está bem recuperado, já caminha, está bem. Ele tinha esse filho que estava brigado com ele já de muito tempo. Tinha as netinhas que não podiam ir lá visitar, a nora que não conversava nem com ele, nem com a mulher dele, nem com a cunhada, enfim, era todo mundo morando no mesmo prédio, praticamente tendo que passar um na porta do outro, sem conversar, sem viver em paz. O fato de ter tido esse, vamos chamar de infarto, esse problema, esse colapso no coração, levou que o filho, que a nora fossem até ele no hospital, fizeram as pazes e parece que a coisa estava andando. Perdão de coração, meus irmãos, eu não acredito que teve no meio da família, que são 2 famílias gentias, não são pessoas com a vida realmente no altar do Senhor. Mas é a força do homem em ação, no senso que eles estavam tentando levantar uma bandeira branca. E depois de tanto tempo, parece que eles estavam vivendo numa certa harmonia, numa certa paz, né? Só que foi semana passada, isso foi semana passada, não tem 7 dias contados. Deu uma briga feia lá, deu uma briga feia que a rua inteira ouvia os gritos, brigando, a discussão feia do filho, desse filho com a nora, com esse senhor, o pai. Pelo que eu entendo, porque eles gritavam e depois o filho saiu muito nervoso, entrou no carro e ele começou a falar, gritando, revoltado com o pai. Parece que o motivo da briga é porque o filho tem 2 carros, o pai tem 2 carros e o outro, a filha, tem também 2 carros. Eu sei que esse tanto de carro, eles põem tudo no meio da rua, do outro lado da rua. Eles têm garagem, eles têm facilidade para estacionar os carros lá dentro, só que na comodidade para sair toda hora, são pessoas que toda hora saem, eles põem os carros tudo na porta de casa do outro lado da rua. E a briga gerou, pelo que eu entendi, foi gerada porque o filho pôs o carro de modo que para ele deu fastídio. E a briga saiu daí a ponto que eu só ouvi o filho falando muito alto e o filho falava: eu hoje vou sair com esse carro, mas de noite eu boto um ônibus aqui na porta e eu quero ver quem resolve essas coisas aqui. Enfim, meus irmãos, por uma picuinha, por uma besteira, eu sei que o filho vira
depois ele com o pessoal daqui, conversa vai, conversa vem, ele solta só essa frase: eu gostaria tanto que meu pai tivesse morto. O meu maior desejo é a morte do meu pai. Quer dizer, o ódio está tão alto, a indignação, a ira, a raiva está tão aguçada no coração desse rapaz, que ele fala agora, ele gostaria de ver o pai morto, porque não suporta mais tanto problema com esse pai. Então, meus irmãos, isso me levou a refletir. Quer dizer, conclusão, estão brigados de novo, tudo voltou atrás. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, esse senhor, né? Ele passou na porta do inferno, meus irmãos. E eu fiquei imaginando, gente, imagina as pessoas que atualmente elas estão no inferno. E eu fiquei pensando com Deus, porque é como se você se colocasse a bater papo com Deus, né? E você vai entrando numa linha de raciocínio muito profunda que Deus ele vai te trazendo. Olha que bênção que Deus trouxe. E isso é muito importante, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Imagina uma pessoa que está no inferno. Será o que ela não poderia dar para ter só mais 10 segundos na terra? Justo aqueles 10 segundos que dariam a ela o tempo de fazer a seguinte oração: Senhor, me perdoa, meu Jesus, entra na minha vida, seja patrão da minha vida, cuida de mim, porque eu sou pecador e sozinho eu não dou conta, eu preciso do Senhor, que o teu sangue me cubra. 10 segundos, meus irmãos, quantos? Eu acredito que todos que estão ali no inferno, se não a maioria, eles dariam qualquer coisa para ter só mais 10 segundos de novo nessa terra. E aí a gente começa a pensar, esse senhor passou tão perto, ele literalmente passou 3 vezes na porta do inferno. E ele só não entendeu que ele passou literalmente na porta do inferno, que ela provavelmente ainda estava fechada para ele. E ele não conseguiu ver o que tinha do outro lado dessa porta. E era só a escuridão do coma em qual ele entrou. Então, aí a gente pensa, meu Deus, e ele sai dessa situação e se embrulha tudo de novo. Quer dizer, ele tinha conseguido fazer paz com o filho, ainda que talvez não era aquela paz tão sincera, mas quem sabe, com o tempo as coisas iam só se consertando, se ajustando, e ele teria a inocência de não estar mais brigado, né? Ou o filho ter ódio dele e não conversar, enfim, falta de perdão, mas talvez, aos pouquinhos, né, as coisas se ajustavam, não. Quer dizer, não passou nem 2 meses que esse homem sai do hospital, ele já embrulhou a vida dele toda de novo, embrulhou a vida do filho, porque o filho agora odeia ele a ponto de desejar a morte dele. E olha só para vocês verem, aí você pensa, será que se uma pessoa que está no inferno, Deus desse para ela só mais 10 segundos contados aqui na terra, para que ele então pedisse perdão a Deus, será que daria certo? Será que essa pessoa iria mudar? Porque a partir do momento que ela tivesse aqueles 10 segundos aqui na terra para pedir perdão, quem sabe ali depois daqueles 10 segundos Deus arrancasse ela do inferno e levasse para o céu, para a glória. Será que aquela pessoa eternamente estaria servindo a Deus, né? Ou será que ela estaria talvez até sim, servindo a Deus com toda a competência celestial que ela poderia ter, mas não por amor a Deus, mas por interesse. No caso, interesse do medo de voltar para o inferno. Então aí entrou na minha linha de raciocínio essa palavra, justiça de Deus. Eu tenho visto muitos vídeos aí pelo YouTube de muitos pastores falando sobre a predestinação. Deus, ele nos escolheu, alguns vão para o céu, outros vão para o inferno. E eu vejo muita gente falando, mas se Deus predestinou uma pessoa, então aquela pessoa não tem como lutar. Ela não tem como reagir. Ela já foi determinada, o destino dela já foi escrito. Porém, a Bíblia fala que Deus, antes ele nos conheceu, antes que nós fôssemos formados, Deus ele nos conheceu. E aí, então, ele nos predestinou, depois ele nos chamou, depois ele nos preparou, justificou e no final ele nos glorificará. É mais ou menos essa sequência na ordem, está na Bíblia, não lembro aonde, mas sempre no Novo Testamento. Enfim, então eu fiquei pensando, eu falei, gente, imagina Caim, né? Porque a Bíblia diz que Caim matou Abel.
Imaginemos Caim, quanto tempo tem que Caim já está no inferno? Se é que ele foi para o inferno, eu acredito que Caim terminou no inferno, porque a Bíblia não fala de salvação. A Bíblia fala que Deus colocou uma marca em Caim para que ninguém o matasse, porque ele ia caminhar errante sobre a terra, uma vez que ele era assassino. Foi o primeiro assassino, né, na face da terra, foi Caim. E pelo que a Bíblia fala, Caim não se arrependeu não, ele saiu naquela condenação que Deus deu. Deus não matou Caim, não permitiu que ninguém matasse, porque ainda não tinham as leis, né? Olho por olho, dente por dente, com a vida matou, a vida matou, com a vida paga, como Deus fez no meio do povo de Israel, quando eles, né, receberam as leis de Moisés, era olho por olho, dente por dente. Então, assim, mas a Bíblia não entra muito a fundo dizendo que Caim se juntou, né, morreu e foi salvo, alguma coisa. Então, assim, vamos imaginar que Caim esteja no inferno, ok? Eu não estou falando que está nem que não está, mas a probabilidade, pelo que a Bíblia explica, é que sim, que ele não foi salvo, não foi para o céu. Abel sim, Caim não, porque não se arrependeu. Há quanto tempo Caim está no inferno, meu irmão, minha irmã? Pelo que eu entendo de Bíblia, e olha que eu não sou uma experta no assunto, mas pelo pouco que eu entendo, se eu estou indo mais ou menos pela linha justa, pela linha certa, temporal falando, o homem, Adão e Eva, ele foi criado mais ou menos há 7.000 anos atrás. Eu posso estar errada, meus irmãos, mas uma coisa é certa, pelo menos 7.000 anos tem que Caim estaria já no inferno. Pode ser mais, pode ser menos. Vamos imaginar então, vamos começar a supor que Caim está no inferno e vamos supor que já são mais ou menos, ou até mais de 7.000 anos, já tem 7.000 anos que ele está ali, agonizando dia e noite. E ali a Bíblia diz, né, que aqueles que estão no inferno, eles têm consciência de tudo que eles fizeram na terra, que a consciência não é apagada. Deus, ele deixa a pessoa entender ali tudo que ele praticou de mal. Tanto é, meu irmão e minha irmã, que quando a gente vê a história do Lázaro, né, e do rico, a Bíblia diz que o rico clama a Abraão, pai Abraão, manda um profeta, né, lá na casa dos meus irmãos para falar onde é que eu estou, porque todos eles vão acabar aqui. E ali Abraão responde, né, que não tinha como, pediu a Abraão se era para Abraão falar ou para o irmão falar. Eu sei que queria que saísse do mundo dos mortos para entrar no mundo dos vivos, para dar o testemunho. E Abraão responde, lá eles têm os profetas, né, para falar isso. Se eles não vão escutar, aí já é outro caso. Então, assim, meus irmãos, vamos imaginar que Caim, então, está no inferno há 7.000 anos e agonizando. A Bíblia diz, meus irmãos, que o inferno é um lugar de angústia, de ranger de dentes. É um lugar de desespero. Eu vejo, por exemplo, né, às vezes a gente tem, por exemplo, tem pessoas que têm enxaqueca. Todo mês, um dia determinado do mês, ou por um período determinado, elas têm enxaqueca. Então elas têm aquela dor de cabeça profunda, e tem pessoas que já há anos e anos e anos sofrem de dor de cabeça intensa. Chega um ponto que elas estão tão habituadas a sentir aquela dor de cabeça que já não é aquela mesma agonia da primeira vez. Elas só têm noção que a coisa passou quando elas não têm a dor de cabeça. Aí é que elas entendem, elas percebem, né, o quanto é bom não ter dor de cabeça. Mas elas estão tão acostumadas a sofrer que quando a cabeça está doendo, chega uma parte, um ponto na vida delas que aquilo já não dá a elas tanta aflição como no início. Então a gente poderia até pensar, uau, Caim já há 7.000 anos no inferno, para dizer, tá tudo suposto, porque Deus é que sabe da realidade de todas as coisas, mas pelo que a Bíblia explica, parece que é isso. Então imagina, Caim há 7.000 anos no inferno, talvez alguém diga, ele está tão acostumado a ter agonia no inferno, que talvez hoje ele já não sofre tanto como no início, porque ele já acostumou com a agonia do inferno. Só que a Bíblia diz, meu querido, minha querida, que o inferno é um lugar de tribulação, de opressão, de desespero, de agonia, de angústia, de ranger de dentes. Quer dizer, uma pessoa que está no inferno há 7.000 anos, há 2.000 anos, há 10 dias, todas elas
estão sofrendo a mesma aflição desde o momento que elas puseram os pés ali. A Bíblia diz que não tem um minuto de paz, eles não têm um minuto de trégua. É próprio uma opressão, é um desespero que a gente não, como nós não temos palavras para descrever o céu, a gente também não tem palavras para descrever a verdadeira condição de quem está ali naquele inferno do inferno. Então, meus irmãos, imagina que Deus então olhasse para Caim. Eu estou querendo usar o exemplo de Caim porque é um exemplo bem enquadrado na situação. Então imagina que Deus olhasse para Caim, imagina que Caim está ali no inferno arrependido por causa da agonia, não está aguentando mais. E ele entende que aquilo ali não é nem o início da eternidade que ele está condenado a sofrer aquilo. Então ele entende que aquela agonia, que aquela loucura de dores que não tem como explicar, de tão profundas que são, eles têm como que mais ou menos uma noção do tempo, né? Eu acredito que se a gente tem noção de passar 24 horas na Terra, né, a cada ciclo, né, de Sol e Lua, provavelmente quem está no inferno tem os sentidos ainda mais amplificados. Então, mais ou menos, eles devem ter noção do tempo que eles já estão ali. Não é como quem está numa cadeia que vai e esquece e perde a noção do tempo. Mas a palavra de Deus diz, né, que na justiça de Deus eles recebem a própria ira de Deus. E Deus ele é justo, então ele se preocupa até com esses detalhes. Eu acredito, minha irmã, que quem está ali naquela agonia sabe mais ou menos o tempo que eles já estão ali, já tem como entender já, e eles sabem que aquilo ali não é nem o início da eternidade. Então imagina que Caim nessa história grita: Deus, por favor, me dá só 10 segundos, me dá 10 segundos de pedir perdão. E vamos imaginar que Deus, né, a gente não fala que Deus é amor. Imagina que Deus, no amor dele, fala: ok, eu vou dar 10 segundos para ele realmente se arrepender. Vamos ver. Imagina, meu irmão, que ele vai então naqueles 10 minutos se arrepende. E Deus agora fala com ele assim: olha, agora eu pego ele e levo para o céu. De repente Deus tira ele do inferno e leva ele para o oposto, que é a glória de Deus, o amor de Deus, o céu, que não tem palavras para descrever tamanha glória. A gente sabe disso. O apóstolo Paulo, ele não teve como falar, porque o que ele viu, ele não tinha como explicar. O próprio apóstolo João, quando ele escreveu o livro de Apocalipse, ele usou muitos símbolos, porque tudo que ele viu no céu não tem na terra. Enfim, meus irmãos, as maravilhas de Deus, elas são incontáveis, elas são profundas, insondáveis. A Bíblia diz que elas são insondáveis. Então imagina, né? Agora, Caim, numa realidade completamente contrária àquela a qual ele estava antes. A Bíblia diz que Deus, ele é onisciente e que Deus é justo. E eu vou falar para você, meu irmão, para você, minha irmã, não tem uma só pessoa no inferno que não mereça estar no inferno. Eu diria que, imagine que Caim então fosse para o céu. Deus, quando olhasse para Caim ali no céu, tirado de uma condenação já de 7.000 anos, imagine, meu irmão, minha irmã, que Deus, quando ele olhasse para Caim, a Bíblia diz que Deus, ele olha dentro do nosso coração, ele sonda os nossos sentimentos, as nossas intenções. Ele sonda muito mais do que as nossas obras. Ele vai numa profundidade que nós não temos como descrever. Então Deus, nos olhos que tem de onisciência, ele ia olhar para Caim e ele ia saber uma coisa: ele está aqui sim, ele está fazendo o bom, ele está se comportando bem, mas não porque me ama, mas porque ele não aguentava mais a agonia do inferno. Então ele não está aqui por amor a mim, mas ele está aqui, está até se comportando bem, talvez se comportará bem por toda a eternidade, mas não porque me ama, mas porque não quer mais sofrer aquela agonia. Entenderam, meus irmãos? Aonde que o raciocínio vai chegando, aonde que a coisa vai voltando? A palavra de Deus diz: Deus é justo e reto em todos os seus caminhos. E eu creio, meu irmão, minha irmã, que quando Deus, ele vê um ser humano na terra, depois esse ser humano morre, vai para o inferno, vai para o céu, Deus, ele sabe
como aquele ser humano se comportaria por toda a eternidade. E mesmo vendo, meus irmãos, a glória de Deus, o amor de Deus, a profundidade da grandeza de Deus, esse ser humano participando, absorvendo mesmo a presença do amor de Deus, quem garantiria que esse ser humano não amaria a Deus? A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus é amor. E Deus, sendo amor, Ele quer que nós o amemos em espírito e em verdade. Isso quer dizer que Deus, quando Ele estiver ali no céu com todos os seus salvos, com todos os seus santos, com todas aquelas pessoas que no passar dos milênios Ele foi recolhendo pouco a pouco e salvando, aqueles que Ele arrebatou, aqueles que Ele ressuscitou, todos com corpos glorificados, aqueles que vieram da grande tribulação. Cada um desses seres que vão estar ali na presença de Deus, eles amarão a Deus em espírito, porque o espírito, ele casa com a natureza real de Deus. Deus não é físico. Tem Jesus é físico, glorificado, porém. Mas a Bíblia diz que Deus é espírito. Então, nós o amaremos em espírito. A Bíblia diz, inclusive, o espírito está pronto, a carne não, né? Então, deve ter um significado muito profundo aí no discurso do espírito. Quer dizer, a alma, ela faz parte da carne. E a Bíblia diz que a carne é fraca. Então, a carne, ela tem o pecado. Mas o espírito, a Deus pertence. O espírito está pronto. Sabe, Deus, Ele vê que quando Ele olha para você, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para cada um daqueles que o pertencem, Ele olha para o nosso espírito, Ele sabe. O Espírito Santo está ali, ele está selado, ele está salvo, ele está banhado com o sangue de Jesus Cristo. Então o Espírito está pronto, mas a carne não, porque ainda não chegou o tempo de nós sermos glorificados, para que a obra de Deus seja completada em nós. E em verdade, que coisa, sabe, é uma coisa que eu tenho aprendido nos meus últimos anos aqui, é prestar atenção nas palavras. A gente até então tende a prestar muita atenção nas frases, mas quando a gente começa a ter consciência da profundidade de Deus, a gente começa a dar valor a cada palavra. Uma coisa muito bonita que eu ouvi o pastor Sebastião Aragão falando hoje, ele falou o seguinte: o Espírito Santo não desperdiça nenhuma vírgula na Bíblia. Cada palavrinha que está ali na Bíblia, ela tem um sentido muito profundo. Ela tem um significado, uma mensagem muito grande por detrás dela. E aí que está falando, né, a palavra justiça. E agora essa palavra, quando diz que Deus, Ele deseja que nós o amemos em espírito e em verdade. Olha para a gente ver. A Bíblia diz em contrapartida, né, que Deus é amor. Porque nós poderíamos dizer, Deus é soberbo, porque como Deus pode pretender dizer que nós o teremos que amar em espírito e em verdade? Quer dizer, Deus, Ele quer um céu cheio de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. É muita pretensão, né? Poderia chamar até prepotência. Mas olha aí para vocês verem como é que Deus é justo. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz, para que todo aquele que cresce fosse salvo. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, se Ele é amor, Ele quer que nós o correspondamos com amor. Mas amor verdadeiro, não paixão, não admiração, não respeito, mas temor. Mas que nós venhamos realmente a ver a Deus com os olhos que Deus nos vê. Apesar que eu acredito que isso vai ser impossível, ainda que no corpo glorificado, porque diz que as maravilhas, né, a onisciência de Deus, ela é infinita. E não tem ser nenhum que seja tão profundo quanto o próprio Deus. Mas Deus nos fez também a sua imagem e semelhança. Então, quando o ser humano chegar no céu, o salvo chegar no céu, e ele olhar para Deus, ele não vai adorar a Deus para puxar o saco de Deus. Ele não vai adorar a Deus porque ele teve medo da ira de Deus, porque provavelmente ele vai ter visto a ira de Deus cair em cima daqueles que não o adoraram, daqueles que não o aceitaram, daqueles que não renderam a sua vida a Deus.
Mas ele vai amar a Deus realmente em espírito, mas em verdade. Olha, a Bíblia diz que nós seremos glorificados, meus irmãos. Nós teremos o corpo glorificado. Então Deus, ele vai nos glorificar. Então imagina, você vai estar ali no céu com o corpo glorificado, cheio de glória. Você vai ser perfeito em todas as coisas. O seu intelecto vai ser aberto ao máximo. Você vai ser praticamente autossustentável. Você vai estar numa condição de poder, porque é glorificado. Você vai ter um certo poder. Nós teremos o poder da perfeição. Você não vai ter doença, você não vai ter dor, você não vai ter defeito. O seu cérebro não vai ter limitação, a sua natureza. Você não vai ter pecado, você não vai ter coisa ruim. Você vai estar de bem com todo mundo no céu. Tudo vai funcionar 100% na potência máxima de tudo. E ainda assim, você vai, além de estar nessa condição sua, pessoal, todo mundo que está ali ao seu redor está na mesma condição, cada um no seu galardão, cada um no seu tamanho, cada um diante de Deus, como será. E ainda assim você vai estar no meio do céu, na glória infinita das coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem. Aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha a profundidade das palavras, meu irmão cristão. Começa, se você ainda não tem esse hábito, de prestar atenção nas palavras, porque Deus ele não precisa falar um discurso de 1 hora, apesar que a gente fala, mas Deus numa só palavra, ele te passa tanto. Qual a profundidade das riquezas de Deus. Então imagina, né, essa pessoa ali no céu, só que ela vai ter um amor, uma admiração, um querer tão grande por Deus, adoradores verdadeiros que o adorem em espírito e em verdade, que se por acaso no meio de tudo aquilo, todo o tesouro que Deus tem para nos dar, nos deu, e por algum motivo Deus fosse retirado daquela glória do céu, para aquele que está ali, o mundo acabaria, a vida acabaria, a eternidade não teria mais sentido. É isso que Deus busca, é isso que Deus quer. Ele não quer um Caim arrependido de 7.000 anos de agonia e de repente ele foi resgatado e ele está ali se comportando bem no meio de toda aquela glória, mas o seu coração, no fundo fala, eu estou aqui e eu vou me comportar bem, senão eu vou voltar para lá. Deus não quer isso da gente, mas Ele quer que você olhe para si lá no céu, porque a gente já está procurando olhar para si aqui mesmo, e aquilo que a gente consegue ver é o quê? Pois ninguém é justo diante de ti. Então, nós somos, a melhor das nossas obras é como um extrapo de imundícia diante dos olhos do nosso Santíssimo Deus. Porém, no céu, nós não vamos ter imperfeição, nós vamos ser perfeitos, glorificados. Vamos ter a nossa mansão celestial, que eu acredito que será o nosso próprio corpo, mas o próprio céu, a própria eternidade, sabe? Quer dizer, a gente vai viver num mundo, vamos dizer a palavra mundo, mas não limitado como o nosso planeta Terra, mas nós vamos viver em um meio, em um habitar completamente perfeito e glorificado. Quer dizer, tudo que está ali, que não tem palavras para se descrever de tão glória que é, vai ser tão grande, né? Que talvez a pessoa ali, já vendo o próprio corpo glorificado, potencializado ao máximo, e a glória que o cerca, quer dizer, tudo perfeito, se Deus não tivesse, não faria diferença. Eu estou bem, eu estou glorificado, eu vivo no céu. Não, meus irmãos, o sentimento que terá no coração de cada um dos santos que está ali diante do Senhor, é que mesmo revestido de toda essa majestade, porque a Bíblia diz palavras tão profundas e tão altas para cada um daqueles que vão estar no céu. A Bíblia fala que nós vamos ser revestidos de majestade, a Bíblia fala que nós vamos ser glorificados, aperfeiçoados, a Bíblia fala que a gente vai ser luz, né? Vamos ter vestes brancas, um nome escrito numa pedrinha, tanta coisa maravilhosa, tesouros insondáveis.
Porém, meus irmãos, o sentimento, a natureza daquele que vive ali no céu é que mesmo possuindo toda essa glória para si mesmo, sem Deus, essa glória não valeria nada. Esse é o amor. Quer dizer, Deus é o foco, Deus é a luz, Deus é a chama que queima eternamente no coração do santo, salvo no Senhor. Quer dizer, o santo ali no céu, ele vai ver dentro de si tudo aquilo que Deus o deu, toda a majestade que Deus o deu, mas aquilo, por maior que seja, por mais profunda riqueza que seja, ele não vai ter olhos a não ser para contemplar a beleza de Deus, a doçura de Deus, o amor, a bondade, a grandeza, a profundidade, o ser Deus ali diante dele. Quer dizer, por mais lindo que o céu seja, por mais perfeita que a eternidade do santo venha a ser, não terá nada que cubra os olhos do ser humano que estará ali mais do que a presença do próprio Deus. De modo tal que se por algum motivo esse Deus maravilhoso não estivesse mais no céu, para ele acabaria tudo. Tudo. Mesmo se fosse dito, olha, de hoje em diante você vai ter a glória do seu corpo glorificado, toda a perfeição e potência que você tem, você vai continuar nesse paraíso chamado céu, mas a pessoa de Deus será retirada, quer dizer, ele não vai ter mais aqui, ele não estará mais no meio de vocês, mas tudo vai continuar sendo do jeito que é, tudo vai ser bonito, você vai continuar no seu corpo glorificado. Meu irmão, minha irmã, se acaso essa notícia viesse a ser dada, cada ser humano no céu morreria. Não teria mais importância para ele toda aquela glória que o rodeava e que tivesse dentro do próprio corpo dele, porque o meu Deus, o meu Salvador não está mais aqui. Quer dizer, eu ouvi uma frase esses dias, não me lembro de quem, porém essa pessoa disse: eu preferiria, se Jesus fosse para o inferno, saísse do céu e fosse para o inferno, eu preferia sair do céu e ir para o inferno com Jesus do que estar no céu sem Jesus, do que estar no céu sem o próprio Deus. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, se eu estou conseguindo ser claro bastante. Aqui para mim são quase 1h da manhã, eu já estou meio dormindo. Porém, eu queria deixar essa mensagem, sabe? É porque foi uma coisa muito profunda que Deus me deu. A justiça de Deus, meus irmãos. A predestinação, o modo como Deus ele escolhe as pessoas. A gente vê tudo isso. Eu estou vendo o Senhor lá, esse Senhor. Ele continua no pecado. Não passou nem 2 meses, ele já lambuzou a vida dele toda de novo. Quer dizer, se agora ele morresse, ele ia para o inferno. Quer dizer, é como se ele tivesse desperdiçado a chance de recomeçar uma vida diversa daquela que ele teve até hoje. E o pior de tudo, ele está convencido que ele está certo e todo mundo está errado. A prepotência, a arrogância, o egoísmo continua na vida desse senhor, como continua na vida de tantas pessoas. Então, a coisa que nós podemos fazer, meus irmãos, quando a gente vê uma pessoa talvez muito próxima de nós e a gente não sabe, essa pessoa ainda não foi salva, ou se um dia a gente vê que alguém que a gente ama muito acabou não sendo salvo, sabe? Ou então vocês veem casos aí de pessoas que tinham a Deus, dizem ter a Deus na vida, de repente morre um ente muito querido, aí aquela pessoa fica revoltada com Deus, a culpa é sua. Não, meu irmão. A palavra justiça de Deus tem que ser uma palavra que está cravada, escrita pelo dedo de Deus no seu coração. Nós não temos nunca que pensar que Deus é injusto, ou que Deus erre, ou que Deus ele está vendo que tanta gente ali no inferno e ele não está nem aí para aquele povo e ele gosta. A Bíblia diz que Deus não se agrada do sofrimento daquele que está perdido. A Bíblia diz que ele deu o Filho dele para que todo aquele que nele cresce fosse salvo e ganhasse a vida eterna. Deus não se agrada do sofrimento do injusto, do ímpio, daquele que cai. Porém, meus irmãos, se Deus se intervenisse na natureza e ele mudasse a cabeça das pessoas de ódio, de raiva, de pecado para santidade instantaneamente,
Deus ele não estaria sendo justo. Porque Deus ele quer que nós o amemos em quê? Que nós o adoremos em quê? Em espírito e em verdade. E sabe onde eu creio, onde está a maior chave da natureza humana? No espírito. No espírito. Satanás, quando ele pecou contra Deus, ele não tinha alma, ele não tinha um corpo físico, mas ele era espírito. E ele, em espírito, ele pecou contra Deus. Ele desejou ser como Deus, talvez até maior. E se você vê a trajetória, né, da história dele, do que ele tem feito até nos dias de hoje, a gente vê um espírito constantemente revoltado, em guerra, em pecado contra Deus. Quer dizer, depois de ter recebido a pena, que ele sabe para onde que ele vai, já foi condenado, em momento nenhum ele baixou a guarda, mas ele continua ainda mais trabalhando para destruir a raça humana, para fazer de tudo contra Deus, para ferir a Deus. Então, meus irmãos, vocês podem ter certeza que a justiça de Deus é a coisa mais profunda que Deus tem nas mãos para julgar cada um de nós. E sinceramente, meu irmão, minha irmã, se você que está aí me ouvindo do outro lado, está salvo em Jesus Cristo, você só tem que levantar as mãos para os céus e agradecer. E dizer a Deus, obrigado, Senhor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua salvação na minha vida. Meu irmão, é o maior presente, a maior dádiva, é a maior graça que a gente poderia ter recebido, a salvação. E que lindo é saber que Deus tem trabalhado nas nossas vidas e que muito em breve Ele vai nos levar embora de toda essa confusão chamada terra, mundo, pecado. Então, meu irmão, minha irmã, continue buscando o Senhor nas suas profundezas. Continue, meu irmão, buscando a Deus nas suas riquezas. As profundezas da sabedoria de Deus. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Busque conhecimento na palavra de Deus. Busque conhecimento no Senhor. Busque o Senhor em oração. Busque o Senhor na maior das devoções que você pode oferecer para Ele. Porque Deus é lindo, meu irmão. Deus é lindo, minha irmã. Deus é amor. E nós que estamos aqui até agora, você que está aqui até agora comigo ouvindo essas palavras, que nós já estamos há mais de 55 minutos, há mais de 1 hora já praticamente falando, isso significa que o teu coração deseja conhecer mais e mais e mais a esse Deus. Meu irmão, minha irmã, eu vos deixo a santa paz do Senhor. Eu espero que eu tenha conseguido passar o que Deus me deu nessa noite, essa revelação tão profunda da sua justiça e do seu amor. Tenha consciência disso. O dia que você estiver no céu, você vai adorar Deus em espírito e em verdade, porque Deus é a coisa mais linda que poderia ter acontecido na sua vida. Olha, eu gostaria de deixar um belo que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Porque se Deus é conosco, quem será contra nós? Oh, aleluia, Senhor. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua consideração pela cada uma das nossas vidas. Obrigada pela tua graça, obrigada pela tua misericórdia. Continue, Senhor, nos guardando, continue a nos levar nessa estrada maravilhosa, porque, meus irmãos, quando a gente começa a perceber a natureza de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, as coisas que Deus tem nos revelado, a gente só tem que ter alegria, como dizia o apóstolo Paulo, né, que nós temos que nos alegrar no Senhor. O apóstolo Paulo passou por tanto problema, passou pela morte tantas vezes, mas ele era uma pessoa que dizia, alegrai-vos no Senhor, Ele é a nossa força. E é isso, meus irmãos, alegrar por amar um Deus verdadeiro, alegrar porque já nessa terra a gente já tem a consciência da profundidade, da justiça, da pureza, da glória desse Deus tão maravilhoso. Que Ele possa continuar a fazer crescer a cada um de vocês, a cada dia, mais e mais, e com tanta lindeza, com tanta beleza, com tanta profundidade, com tanta sabedoria, que a unção da alegria, que a unção da graça, que a unção da paz esteja na vida de cada um de vocês, para que onde vocês botarem o pé,
venha ser passada essas unções, a unção de alegria, da paz, a unção da graça de Deus, mas também a unção da contrição, a unção do arrependimento, que as pessoas que vêm a cada um de vocês, elas venham a receber, sabe, a graça de sentirem o poder de Deus na vida de cada um de vocês, os justos do Senhor, aqueles a quem Deus tem guardado, aqueles a quem Deus tem preservado, guiado e levado a cada dia por um caminho reto. Que a santidade venha a ser realmente um perfume, um brilho na vida de cada um de vocês. É o que eu desejo de todo o meu coração, meu irmão e minha irmã. Eu estou muito feliz por ter tido essa oportunidade de poder registrar. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês na intensidade como a qual eu recebi do Senhor. Eu espero que no coração de vocês fique cravado a palavra justiça de Deus, o amor de Deus, a beleza, a profundidade, a doçura, a graça, sabe? A perfeição desse Deus tão maravilhoso que nós temos o privilégio de servir, de amar, de crer e de esperar. Eu gostaria de deixar todos vocês com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Ana Paula e hoje é dia 20. Se eu não me engano, meus irmãos, hoje é dia 27 de julho de 2014. Hoje é dia 27 de julho e nós estamos aí caminhando verso a contemplação eterna da glória, da maravilha e do amor de Deus. Estamos aí esperando poder ter a oportunidade de adorar a Deus em espírito e em verdade por toda a eternidade. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Amém, amém e amém. Aleluia.